Então vamos, como sempre, 2 minutos sobre o autor e sobre o livro. Sobre o autor, Rav Kook, Rabbi Avraham Yitzhak Cohen Kook. Acho que muitas vezes a gente não tem aqui necessidade de apresentar. Bem conhecido, ele é conhecido como o mentor espiritual do sionismo religioso, o primeiro Rav Arashi, na verdade, quem criou a Rabbanut Arashit em Eretz Israel, mas o Rav Kook, ele é muito mais do que isso. O senhor Tsiuda, o filho dele, falava que o Rav Kook, o livro dele, Orot, é o Meselat Yesharim de Klal Israel. A gente conhece a Torá, muitos livros de Mussar, muitos livros de Torá, que são voltados à pessoa particular, ao indivíduo. E são super importantes, são vitais na nossa Avodat Hashem. Você tem que saber como se comportar como pessoa. O Rav Kook, fora, ele também escreveu muito sobre o indivíduo, sobre a pessoa particular, mas a missão de vida dele era, Beikar, criar um caminho para o coletivo, para o povo, para a nação. Agora que a nação, Am Israel, volta a reviver, volta à sua terra, volta a se unir, volta a formar um governo, volta a ser independente, esses lados são todos os lados materiais da recriação, da como se fala isso em português? Ressuscitação, ressurreição. Isso. Você vê por que eu pergunto? Da ressurreição de Am Israel depois de 2000 anos de galuto. Mas fala, Rav Kook, esse é só o corpo. A gente tem que trabalhar para criar a alma. Am Israel não voltou para sua terra só para ser a Startup Nation. Você vê que isso é muito bom. Am Israel também não voltou para Eretz Israel só para que ele não seja mais perseguido, não tenha mais pogrom e possa se defender, que também é muito importante. Mas não é para isso que a gente voltou para cá, ou não é só para isso. Isso é só uma etapa, é só um meio. O principal motivo que a gente voltou para cá é para ser Mamlechet Chayanim Begoy Kadosh, para ser o povo de Hashem, para ser uma nação, que é uma nação que ela vai estar lá na elite cultural do mundo, e essa elite, e essa cultura de Am Israel, ela vai, no final das contas, influenciar toda a humanidade e levar todo o mundo Letaken Olam Bemalchut Shakai. E essa é a missão do Rav Kook. Por isso que, muitas vezes, o que a gente vai estudar, as escrituras do Rav Kook, elas não são exatamente voltadas diretamente à pessoa particular. Muitas vezes elas vão ser voltadas ao coletivo, vão ser voltadas ao povo. Só para te perguntar, então o que isso tem a ver comigo? Quer dizer, é legal, é importante, mas não é muito prático. É muito, muito prático, porque a gente vai estudar principalmente essa sugiá que a gente vai começar a estudar agora, de Darkei Mori. É uma sugiá que ela é a mais relevante do mundo. É o que está acontecendo hoje em Eretz Israel. O que a gente vai estudar aqui é realmente a guerra cultural. O que acontece, o que realmente, quais são realmente as disputas e os desafios que a Am Israel lida com eles hoje, na nossa geração. E automaticamente a gente vai saber também, para a nossa vida particular, vai saber identificar processos, identificar soluções, identificar problemas, saber onde a gente vive, qual a geração que a gente vive. Isso é um pouquinho sobre o Rav Kook. Fora isso, falar sobre o livro. O livro que a gente vai estudar, pelo menos no começo, é um livro chamado Enayah. Enayah é um dos livros mais fáceis do Rav Kook, dos mais compreensíveis. Esse é o primeiro motivo porque eu escolhi estudar esse livro. Eu consegui entender ele. É um grande motivo. Mas ele também é um livro, a construção do livro é a seguinte: existe um livro chamado En Yaakov. En Yaakov foi um dos Chachamim, já não lembro mais quem, que ele fez uma coletânea de todas as Agadetot do Shas. O que são Agadetot? São as partes do Shas, da Gemara, do Talmud Bavli, que não são voltadas à Halachá, são voltadas ao lado mais moral, talvez às vezes esotérico, como a gente vai ver. A construção interna, não o que fazer, e sim ao que pensar e o que sentir. Isso, para lá são voltadas as Agadetot, os segredos da Torá. E ele fez uma coletânea das Agadetot. O Rav Kook pegou esse livro, En Yaakov, escreveu sobre ele um comentário, que é o Enayah. Agora tem que saber uma coisa. O comentário do Rav Kook não é literal. Isso é muito importante. O Rav Kook não vem explicar o que a Gemara quis dizer.
Muitas vezes a gente vai ver que a explicação do Rav Kook não tem a ver, não é realmente o pshat da Gemara, não é o que a Gemara veio dizer. O Rav Kook, ele vem trazer ideias que também estão inclusas, assim ele escreve na introdução do Enaya, que as ideias que vão ser expressas aqui também são inclusas na intenção da Gemara. Elas estão, às vezes, indicadas, às vezes não explícitas, ou a gente pode entender dessa construção mais um assunto, mas não exatamente a gente vai tentar entender, não é que a gente está agora tentando entender o que a Gemara quis dizer. Às vezes sim, às vezes não. E esse é o livro que a gente vai estudar. Agora, sobre a Sugiyah que a gente vai estudar, que pelo menos vamos começar dela, chamada Sugiyah Darkei Emori. O que são Darkei Emori? A Gemara traz em Masechet Shabbat, Daf Samech Zayin, a Gemara fala que existem todo tipo de costumes, de superstições, de, como chama isso, candomblé e coisas do tipo, que, na verdade, são ações que não fazem muito sentido, não tem uma explicação científica, também não tem não é que as pessoas conseguiram provar, logicamente, o benefício dessas ações, mas elas foram criadas, elas se desenvolveram através do folclore do povo Emori. O povo do Emori é um dos povos que sentava na fronteira de Eretz Israel. A gente conhece na Torá, a Torá já cita a guerra de Sichon Melech Emori, com Sichon, que era o rei dos Emori. E esse povo, ele tinha toda uma cultura que era pagã, e ela era desenvolvida de toda a forma de vida deles, de toda a filosofia de vida deles, como a gente vai ver depois aqui dentro, também não só de uma filosofia externa, mas também da construção interna da Neshama desse povo, dos Emori. E esses costumes, esse folclore acabou trazendo e fazendo nascer todo tipo de costumes, todo tipo de superstições, todo tipo de... não tem um nome para isso. Qual é o nome mais popular para superstição? Exato. E a gente pode... E a Gemara fala que tem todo tipo de ações que é proibido fazer, Mishum Darkei Emori. A Israel não pode fazer, ele está proibido de se comportar, de fazer essas ações, porque isso é Mishum Darkei Emori. Os posquim trazem que Darkei Emori, o problema de Darkei Emori, a Alachá de Darkei Emori, existe um passuco na Torá que fala Bechukotehem lo telechu, é proibido se comportar de acordo com os padrões de comportamento e com os costumes dos goim. Tem todo tipo de costumes que são proibidos. Então, a princípio, quem lá Gemara fala, tá bom, a gente vai ver o cara que fala Gad Gadi ou Snok lá, todo tipo de falas e de mantras. E a gente fala que isso tem a ver com a nossa vida, mas como a gente vai ver na explicação do Rav Kook, não é bem assim. Todas as ideias que são expressas por detrás dessas superstições, como a gente vai ver que, na verdade, elas são um reflexo do folclore e da cultura popular desse povo, elas vêm espelhar uma cultura que até hoje ela existe, até hoje ela é presente, e até hoje, às vezes hoje mais do que nunca, a Israel tem que lidar com esses desafios de uma forma muito, muito clara. Em outro lugar, na Gemara que a gente vai estudar aqui, mas a Gemara conta a história de Etz Vahev Vesufá. Não sei quem lembra ainda de Brachot, mas a Gemara conta que existia, quando Israel foi entrar em Eretz Israel, estava passando, eles passaram por um lugar chamado Nahal Arnon. Nahal Arnon era um vale, como um canyon, assim, não sei como se fala, também. É um vale entre duas montanhas, e os Emorim, o mesmo povo que era o povo que ficava na fronteira de Eretz Israel, eles se esconderam nessas montanhas, existiam cavernas, e eles se esconderam nessas cavernas e falaram, quando a Israel passar aqui, entre essas duas montanhas, a gente vai atacar eles e vai resolver o nosso problema. Não vai deixar eles passarem. E a Gemara conta como quando o Aron, que foi na frente, o Aron Abrit, ele ia na frente, ele alinhava o caminho. Então, quando o Aron passou lá, as montanhas, duas montanhas uma na outra, elas se juntaram. E, pelo visto, era alguma forma geológica, era, na verdade, uma montanha só que tinha se separado. E as cavernas de um lado, frente a esse lado, tinham, assim, blitot. Tinham partes que encaixavam direitinho e acabaram esmagando e matando os Emorim. E aí existiam dois Metzoraim, Vahev e Sufá, que eles viram o sangue dos Emorim correndo e eles falaram Shirah. Eles enalteceram o nome de Hashem. Então, Kuk lá explica
que isso, na verdade, quando Am Israel volta para Eretz Israel, está na entrada, que nem os Emorim que ficavam no limite, ficavam na fronteira de Eretz Israel, quando Am Israel pretende entrar, existe sempre uma itnagdut, uma como que se falou? Uma resistência, talvez, alguém que vem contra, que quer impedir a Israel, mas fala no lá não é só o ponto principal, não é só o lado físico, e também existe povos que tentam impedir a Israel de voltar para a Israel, de se construir, de chegar ao seu objetivo, mas é principalmente o lado cultural, e para isso vem o Aron, que é a nossa Torá, e ela é a única que consegue realmente alinhar e alisar o caminho e saber como a gente consegue lidar com todo tipo de ideias que surgem. E hoje, como a gente vai ver, a gente vai começar a Sugiá, a gente vai ver como as ideias, a gente vai falar aqui sobre Sugiot, é muito famosa, a Sugiá de feminismo, Sugiá sobre o pluralismo, que a gente vê como elas são ideias que a gente tem que saber como se relacionar com elas. Que parte das ideias dos Goim a gente pode adaptar para dentro de Am Israel, a gente pode pegar, a gente deve pegar, e que parte a gente não pode de jeito, maneira nenhuma, trazer para nossas vidas, para nossa vida como povo, e muito pelo contrário, a influência dessas ideias faz com que todos os sistemas da vida de Am Israel percam o equilíbrio e acabam sendo enfraquecidos. Então vamos lá, isso é a introdução. Vamos começar a estudar, a gente vai estudar dentro do texto, se a gente conseguir, a gente conseguir. A Gemara fala o seguinte, Amar Abaye verava d'amri tarvaio. כל דבר שיש בו משום רפואה, אין בו משום דרכי אמורים. Abaye e Rava falaram, toda a ação que ela é משום רפואה, ela é feita para medicina, para cura, não tem problema de darkei emorim. Ou seja, existem todo tipo de chá, de naturopatia, ou etc., Fala Abaye e Rava, mas isso foi provado, isso foi comprovado. Às vezes não dá para explicar, muitas vezes, até hoje, na verdade, existem todo tipo de curas que a medicina não sabe explicar como elas funcionam. Mas a gente sabe que estatisticamente funciona. Isso também é um tipo de prova. Tem coisas que são bobagens, sim? Que são, não tem nenhuma prova nem científica, nenhuma explicação científica como é que isso funciona, e também, experiencialmente, que você tem assim uma proporção e um gráfico que mostra que isso realmente funciona. Mas existem coisas que a gente talvez não entende, não sabe como funciona, mas funciona. Não sei exemplos, eu também não sou expert em medicina alternativa, mas tem coisas que realmente, todo tipo de ervas e de dietas, que às vezes podem ser provadas como corretas. Então, isso não tem problema de dar queimor. Vamos ver o que Rav Kook fala. ההבדלים שבין העמים מוגדרים הם על פי שני דרכים. As diferenças entre povos, entre nações, como a gente vai ver, entre culturas, elas são definidas em duas formas. Existem dois tipos de diferenças culturais entre povos. דרך אחד הוא שכל עם יש לו נטיות מיוחדות וסגולות מיוחדות להלך רוחו. Cada povo, ele tem tendências especiais, específicas, e capacidades, dons específicos, habilidades específicas, que são adaptadas exatamente para o espírito desse povo. שעושות רושם בכל מהלכי חייו, בכל מנהגיו, נימוסיו ודעותיו. E essas tendências, essas ideias, essas filosofias, essa identidade nacional, ela é expressa e ela é sentida, ela faz roshem, ela deixa a sua marca em todos os aspectos da vida desse povo, em todas as suas condutas, no seu folclore, nas suas leis, nas suas ideias. A gente vê, talvez a gente mais para frente vamos trazer alguns exemplos de como existe uma filosofia interna que ela influencia em toda a forma de vida de um povo. Na verdade, a gente fala, é famoso que todo povo tem um malach, tem um anjo.
Sar Mitzrayim, o Sareo Shel Esav, o ministro, o anjo de Esav e o anjo de Mitzrayim, a gente vê várias vezes nos Midrashim. O anjo, na verdade, é essa alma, essa ideia. A ideia que esse povo vem expressar na humanidade toda, que ele vem trazer para a humanidade toda. E essa identidade, ela é muito forte em todos os povos e ela influencia muito em todos os povos. וישמע שבתכונת עם זה אינו כלל בעם אחר. E nesse aspecto dessa identidade, desse folclore, dessa chamada de cada um dos povos, existem coisas que elas são individuais, elas são especialmente voltadas a um povo, e elas não estão inclusas, outros povos não têm isso. Alken, נמצא לפעמים, a gente vai encontrar às vezes, דברים שהם מועילים ומרבים להיטיב בעם אחד. Certos costumes, certas ideias, certos geshim, certas afirmações, certos pontos, que elas podem ser muito bons, muito benéficos e trazer muita brachá para um povo. ואם יוקחו אצל עם אחר, ירבו כלכלה והריסה. Porém, se você trouxer essas ideias, essa forma de vida, essa cultura para outro povo, isso vai destruir e vai trazer lá muito estrago e desolação. Em outras palavras, vamos terminar o parágrafo, depois a gente fala um pouco sobre isso. Alken, sricha umutbati gamke. Por esse motivo, pelo fato de que existem culturas, existem ideias culturais, existem formas de vida que elas podem ser benéficas talvez em um lugar, mas ao serem trazidas para outra cultura, para outro povo, para outro ambiente, para outro habitat, elas vão ser muito maléficas e muito prejudicativas. Alken sricha umutbati gamke. É necessário e também é natural, kol uma, de cada nação, de cada povo, lishmor al tzivionah, que ela queira manter o seu tzivion, a sua identidade, a sua forma de vida. Leakpid al ma'alach haya, fazer questão da sua forma de vida, shelo ikansu bekirba yoter midai netishot zarot sheapchu la leroetz. Para que não entrem dentro dela, para que ela não seja envolvida dentro dela muitas ramificações, muitos galhos, muitos braços. É uma coisa natural dos povos. Não, de forma natural, os povos têm uma tendência conservadora. A tendência não conservadora dos povos, ela não é natural ao ser humano. A gente vai explicar. Hoje, ela é muito normal no mundo onde a gente vive, no mundo globalizado. A gente fala, manter a sua cultura. Não deixar as influências externas, as culturas externas, influenciarem de forma exagerada, de forma demais, na sua forma de vida, a ponto de ela já perder a sua identidade e começar a viver de acordo com a forma de vida de outra cultura, de outro povo, de outra nação, que pode ser muito maléfica a esse povo per si. Então, isso é uma coisa natural. Em outras palavras, se a gente for falar isso de uma forma muito explícita, fala que a globalização não é normal. Não é normal ao ser humano. A gente vai ver que ela tem os seus benefícios. Existem coisas que é muito importante que um povo aprenda do outro. Mas criar uma cultura única para todas as nações, para todos os povos é errado. Então, cada povo ele tem a sua identidade, ele tem a sua neshama, ele tem a sua ideia, ele tem o seu ideal interno. E ele vive, essa cultura se desenvolve a partir desse ponto. E um povo não é igual ao outro. É igual no corpo. O corpo humano ele tem vários órgãos. Cada órgão tem uma função. Cada órgão também tem uma identidade, uma forma de se organizar. Tem pontos fortes, tem pontos fracos. Tem o que é bom para ele, tem o que é mal para ele. Assim também a humanidade como um todo. Cada povo é como se fosse um órgão. E achar que a gente pode transformar todos os povos, todas as nações numa coisa só, isso vai ser muito maléfico. Vai fazer com que o mundo perca o seu equilíbrio. E, eventualmente, isso, inevitavelmente também, acaba criando com que a sociedade, ela decai. Ela entra em decadência moral.
em decadência demográfica, em decadência econômica. Acaba que as pessoas entram em formas de depressão. Quando um povo ele adapta uma forma de vida que não é compatível ao seu interior, à sua neshama, ao que ele é, no final das contas ele perde o equilíbrio. Tem aqui um hidush. A gente está acostumado que pessoas têm neshama. Aqui o Rav Kook já começa a acostumar a gente com a ideia que não só pessoas têm neshamot, que povos também têm neshamot. Povos também têm uma ideia, têm uma forma de vida, tem uma identidade intrínseca, uma identidade, às vezes ela foi criada durante a história e ela se desenvolveu, e vários fatores influenciam nisso. Mas isso também é parte da Ashgaha. O Baruch Hu também colocou cada povo no seu lugar, e cada povo na sua terra, cada povo no seu clima. O clima muitas vezes influencia lugares muito frios, a vegetação, tudo isso influencia a forma de conseguir o seu sustento, também influencia na cultura de cada povo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Conhecem os contos de Grimm? Viram falar? Grimm. Os contos de Grimm são, na verdade, os contos de fada que a Disney, ainda no meu tempo, hoje acho que já mudaram um pouco o estilo, mas eles são baseados Chapeuzinho Vermelho, a Branca de Neve. Então, quem conhece as histórias originais sabe que os filmes da Disney não são exatamente a versão original do conto de Grimm, das histórias como elas são escritas. Elas são um pouco mais trágicas e um pouco menos legais. Mas mesmo sem conhecer os detalhes a fundo, já prestaram atenção, já notaram que todas essas histórias acontecem sempre em florestas escuras, muitas trevas, e se você parar para pensar, não dá para entender como contam isso para uma criança. Ou não, mas como é que você conta para uma criança que a menininha foi visitar a avó e no meio do caminho ela encontra o lobo e o lobo comeu a menina? Para pensar, é isso que você vai contar para o seu filho antes de dormir? Ou que tem uma madrasta que ela odeia a sua enteada pelo fato da enteada ser mais bonita, um ótimo motivo. Não achou nenhum outro motivo para querer matar a menina, Lopachot. E manda o caçador trazer o coração da menina numa caixa. E se ela, na hora que o caçador não é capaz de trazer, ela própria vai e envenena. Aí na Disney tem um final feliz, né? Mas para pensar, de onde veio? E essas eram... Quê? Pode ser, mas eu tô... De onde nasceram essas histórias? Atira o pau do gato. O gato local, sim, a Cuca vem pegar. A Cuca vem pegar, põe da cara preta. Você para e pensa, não faz o menor sentido. Mas nossa, não faz o menor sentido. Quando essas são as histórias que você conta para as crianças antes deles irem dormir, que povo você acha que vai nascer? Como vai ser as ideias? Qual vai ser o ponto de vista? Como vai ser o lado, como vai se desenvolver a psíquica e o emocional dessa nação? De onde nasceram esses contos? Esses contos nasceram dos irmãos Grimm. Os irmãos Grimm eram dois historiadores que eles foram contratados, eles moravam na Prússia, assim chamava, o que hoje a gente chama da Alemanha, naquela região da Barbária, várias regiões no oeste europeu. E lá tinham vários e vários, como se fossem tribos, várias e várias culturas pequenas, que cada uma era per si. E eu já não lembro mais quem pediu para os irmãos Grimm criarem um folclore que pudesse unir toda essa sociedade e transformar ela numa nação. E um povo só, várias aldeias, vários lugarzinhos transformar. Então, o que eles fizeram? Eles foram de aldeia em aldeia. Começaram a compilar os contos populares, os folclores, as historinhas e as músicas que eram contadas. Que isso, na verdade, expressa, mais do que tudo, o espírito de um povo, sim? A ideia, a forma de vida desse povo. E a partir disso, eles compilaram essas histórias para formar, em volta dessa cultura, poder conseguir reunir todo esse povo. Não é à toa que o povo que saiu dessa cultura, alguns anos depois, algumas centenas de anos depois, conseguiu foi capaz de fazer o que fez durante o Holocausto. Cada povo ele tem uma cultura, e as culturas elas não são estáticas. Elas influenciam, elas criam uma forma de vida muito mais forte
quem acha que a forma de vida ela é definida por qualquer outro fator que não seja cultural, está errado. A cultura de um povo, a forma de vida, o folclore de um povo, a ideia do povo é o que mais define, o que mais influencia em todos os aspectos da organização de uma nação. Inclusive no aspecto econômico, inclusive no aspecto militar, em todas as formas. Óbvio, no aspecto legal. Então, falando quando cada povo ele tem a sua própria identidade, trazer a identidade de um povo para dentro de outro povo, isso não só é errado, como isso é muito maléfico. Isso acaba criando um desequilíbrio. Por isso, normalmente, de forma natural, até a humanidade não perder isso, a forma natural é que cada povo queira manter a sua própria cultura. Não queira ser influenciado por ideias externas. Para criar um mundo que a gente conhece hoje, para criar a globalização, para criar esse mundo, o que a gente chama de um mundo sem fronteiras, né? Foi dedicados muitos e muitos esforços, muito dinheiro e muita campanha para conseguir quebrar essa natureza humana de querer manter a sua identidade. O motivo que que o mundo decidiu passar para esse lado mais global, mais universal, na verdade, a consequência das duas guerras mundiais. As duas guerras mundiais, elas trouxeram um trauma muito grande para a humanidade. Foram duas guerras muito próximas e com consequências muito desastrosas. E nessas consequências, a primeira consequência, fora as matanças e toda a desolação que isso criou, isso levou a humanidade à conclusão de que qualquer identidade, no final das contas, que a gente chama de ismos, qualquer identidade, no final das contas, ela é maléfica. Ela é má. Ela traz a discórdia e a guerra e a matança para a humanidade. Por isso, a conclusão foi de que a gente tem que acabar com todas as identidades. A gente tem que fazer que o mundo não seja mais um mundo do coletivo e passe a ser um mundo do individual. O individual, a pessoa per si, ela tem muito poucas identidades. Hoje a gente já chegou no nível que mesmo a identidade do indivíduo, da família, que já é uma célula muito menor do que a da nação, já tem muitas e muitas forças se empenhando para destruir a identidade pessoal da pessoa também. Mas a humanidade chegou à conclusão de que, enquanto existirem identidades, enquanto a pessoa quiser manter o seu lado, os povos vão acabar se matando. Vão continuar guerreando. E tem um lado de verdade nisso. Tem um lado de verdade que a identidade, que a humanidade ela não sabe se equilibrar, ela tenta influenciar. Cada povo não conhece o seu lugar, não conhece o seu caminho. Mas, por outro lado, a ideia de querer banir totalmente as identidades culturais, a forma de vida, o ser de cada nação, ela também não é natural. Ela também é desastrosa. Ela traz uma desolação muito maior para o mundo do que, talvez, do que as guerras. Se a gente vê hoje o que acontece hoje na Europa, o índice de depressão, o índice de suicídio, o índice demográfico que sempre desce, é uma cultura que está se autodestruindo. Ela é autodestrutiva. Isso tudo vem dessa falta de identidade que se cria. Por isso, falo da pouco, voltando ao nosso texto, que cada povo ele tem um mecanismo automático, natural, de impedir a influência demasiada de outras culturas. Continua o Rav. Mais do que todos os povos precisam ser cuidadosos com essa influência externa, Am Israel precisa ser cauteloso com isso. מפני שצביון הפנימי הנאצל מנטיית החפץ של קבלת ההוראה האלוקית. Já que a identidade interna de Am Israel, a tzivyon apnimi, o quem Am Israel é, que isso na verdade é um reflexo da tendência e da vontade de viver e de ser paralelo, de conseguir concretizar a luz divina no mundo. Essa na verdade é a Neshama de Am Israel. Diferente de todos os povos, cada povo, a ideia que reflete cada povo é uma ideia, talvez, não sei se a palavra material é a palavra certa, mas são ideais terrenos.
São ideias de como esse povo pode ter sucesso, como ele pode se progredir, como ele pode ter uma economia mais forte, como os indivíduos dessa nação conseguem viver de uma forma melhor, o que é necessário para eles sobreviver. São ideias que fazem parte da organização e da forma, talvez, egoísta do ser humano de viver. Am Israel não é assim. A ideia que tem por trás da nação judia, a ideia que tem por trás de Am Israel é a ideia divina. É o plano de Hashem pelo que ele criou o mundo. Am Israel, ele reflete, ele vem trazer ao mundo, mais do que tudo, a ideia de Hashem. Falei isso no shiur de Hoshana Rabbah, eu falei isso. Às vezes a pessoa viaja, vai para o interior do Brasil, por exemplo. Aí vão falando, você é de onde? Eu sou de Israel, ou eu sou judeu. Aí toda vez que você fala que eu sou judeu, vem aquele, O cara fala que ele é japonês, ninguém fala, Ele é sérvio, ninguém, Quando ele é judeu, o que é? O quê? Do que as pessoas estão tão impressionadas? Tem alguma coisa que eles querem escutar da gente. O que os goim querem escutar? O que os povos querem escutar de Am Israel? Então, eu acho que os povos não querem escutar, apesar de ser algo ótimo, mas eles não querem escutar que nós somos a única democracia no Oriente Médio. É verdade. É algo fantástico, nós somos a única democracia no Oriente Médio, mas não é isso, essa não é a mensagem de Am Israel. Não é para isso que o povo judeu existe, porque democracias, Baruch Hashem, tem muitas. Ou também, talvez eles também não querem escutar que nós somos Startup Nation, que nós somos 25% de todas as startups no mundo. Também é algo incrível, talvez milagroso. Mas, de novo, não é isso que define Am Israel como um povo. O que eles querem escutar de Am Israel, a ideia de Am Israel no mundo, é o fato de nós sermos o povo de Hashem. Nós representarmos a palavra de Hashem no mundo. O fato de que Am Israel fala Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Essa é a ideia por detrás. Essa é a ideia por detrás de Am Israel. Essa é a identidade nacional de Am Israel. É para isso que Am Israel existe. Em volta dessa ideia, toda a nossa cultura, que a gente chama, na verdade, de Torá, não é só a nossa cultura, óbvio, mas a nossa cultura realmente é um derivado, o nosso folclore é a fonte, ele é um derivado da nossa Torá, ele é paralelo à ideia divina. Não é um ideal de como a nossa nação vai prosperar, como o nosso povo vai ser mais forte, vai ser poderoso. Por exemplo, a gente tem ideia, vamos pegar nações antigas, falar de nações modernas é mais difícil, mas falar de nações antigas, ideias como o Império Romano, que o ideal por detrás do Império Romano era o poder, eram as conquistas, era ampliar o Estado. Por quê? Por que eles queriam isso? Simplesmente porque eles queriam o poder e ampliar o Estado. Esse era o ideal. Essa era a ideia por detrás. Ou o Império Grego, ele tinha as ideias helenistas. Eles queriam difundir a filosofia aristotélica, helenista. Que é o nome disso, agora esqueci. Então, por esse ideal, eles organizaram toda a sua forma de vida, e esse ideal que empurrava, que dava como se fala? O incentivo para esses povos saírem para guerras e saírem por aí conquistando o mundo. Am Israel tem outro tipo de incentivo. O incentivo de Am Israel é um incentivo divino. Fala o Rav Kook, já que Am Israel, mais do que todos os outros povos, tem que tomar cuidado com a influência externa de cultura, com a influência de culturas externas na sua forma de vida, Am Israel tem que tomar esse cuidado. Essa identidade interior, que ele é um reflexo dessa tendência e dessa vontade de ser paralelo, de ser compatível à luz divina, à luz de Hashem. E não só a forma divina das coisas, mas a partir disso toda a organização divina, todas as ordens nacionais de Am Israel elas refletem, elas são equilibradas a partir dessa ideia. Al-pi kol hatikvot v'kol hachezion haruach, de todas as esperanças e de todas as visões e de todas as formas de ver, al Elokim, haolam, ve'adam, ve'achevra, de como Am Israel vê a relação dele com Hashem, a forma de como Am Israel vê o mundo, de como Am Israel vê o homem, de como Am Israel vê a sociedade, tudo isso vem de uma imagem
que ela é diretamente ligada ao plano de Hashem no mundo. הם מיוחדים בקרבה באופן מרושם ומצוין, מה שאין דוגמתו בכל עם, הם מיוחדים בקרבה, באופן מרושם ומצוין, מה שאין דוגמתו בכל עם וגוי. Essas ideias, essa visão, a visão ideal, a visão divina do que é um povo, do que é a humanidade, do que é o mundo, do que é a sociedade, para onde tudo isso tem que chegar. Isso está muito, muito fixo, muito marcado dentro de Am Israel, mais do que em todos os outros povos. ועל פי רוב תכונותיהם של העמים מתנגדות, ועל פי רוב תכונותיהם של העמים מתנגדות הם לתכונן הפנימי של השאיפות הללו. E de forma geral, as ideias, os ideais de outros povos, a cultura de outros povos, o folclore de outros povos, elas são contraditórias à ideia de Am Israel, aos ideais de Am Israel. Am Israel, ele não está no mesmo paralelo. Mais do que todas as outras, mais do que o atrito de qualquer outra nação, de qualquer outra cultura, a cultura dos Goim dentro de Am Israel ela é maléfica. Porque Am Israel ele fala de outro plano. Ele fala de Letaken Olam. Fala sobre como o mundo inteiro vai conseguir se levar e se aproximar de Hashem. Por isso, a identidade cultural de todos os outros povos, de todas as outras nações, na sua grande maioria, elas são maléficas para Am Israel. Elas trazem um desequilíbrio para Am Israel e não só no seu lado espiritual. Uma vez que o lado espiritual, cultural de Am Israel está afetado, e ele tenta viver como todos os outros povos, ele absorve ideais e ideias e valores de todos os outros povos, automaticamente isso enfraquece ele no seu lado militar, por exemplo. Porque ele já não conhece, ele já não sabe mais, ele já não está convicto da sua verdade. Como um soldado vai ter a vontade e vai ter o incentivo de sacrificar a sua vida, de se colocar em perigo para proteger Eretz Israel, se as ideias que ele foi educado, que ele cresceu, é que temos que respeitar todos os povos, e quem falou que essa terra é nossa, e de que temos que chegar a um acordo, e que Am Israel não existe uma verdade absoluta, de onde vai vir o incentivo? Por que Am Israel vai conseguir se desenvolver como um povo em todos os aspectos? Vai conseguir manter a justiça e a verdade, e vai conseguir manter a sua identidade, em todos os aspectos nacionais. No final das contas, quando a cultura, quando a identidade espiritual de Am Israel ela não está clara, ela não está expressa, ela não está forte, ela não está marcada, no final das contas, todos os outros sistemas acabam sendo danificados. Por isso, Am Israel, mais do que todo, o questionamento, ele é uma das coisas, mas em todos os aspectos da vida, a sociedade acaba perdendo o seu equilíbrio. E por isso, mais do que todos os outros povos, Am Israel tem que tomar cuidado de não interiorizar características de identidades, de formas de vida que não são compatíveis à forma de vida dele. Pode ser que isso é bom para outra nação, pode ser que isso até é moído, pode ser que isso até é prático e faz com que outras nações tenham sucesso, mas trazer isso para dentro de Am Israel, trazer essas ideias, trazer esses ideais para dentro de Am Israel é muito maléfico. Então, resumindo, a gente viu um lado, o falou no começo, não? Existem dois tipos de diferenças entre povos. Hoje a gente viu um dos lados, que é o lado onde eles são diferentes, ou seja, um lado onde cada povo, cada nação, ela é única, ela é individual, e nesses pontos elas não devem se mesclar, elas não devem interagir de forma demasiada, porque o que é bom para você não necessariamente é bom para o outro. A gente vai ver Bezrat Hashem semana que vem o lado onde os seres humanos têm um lado em comum, onde todos nós fazemos parte de uma humanidade só, e nesses lados humanos comuns, aí sim, cada povo ele deve sim trazer para dentro e adaptar ideias e desenvolvimentos tecnológicos de medicina e outros que foram desenvolvidos em outras culturas, em outros povos, ele pode sim trazer para dentro dele, porque isso não vai ser maléfico e sim benéfico, já que eles se relacionam ao lado humano comum de todas as nações. Semana que vem.